quinta é dia de TBT, Top Burger Time. Entre para esse movimento e leve hambúrguer Seara Gourmet com 40% de cashback. Acesse lojaseara.com.br e peça o seu. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui a presença do nosso senador Randolph Rodrigues. Muito obrigado mais uma vez pela participação, senador. Eu queria voltar na questão daquele debate das manifestações antifascistas, para a gente fazer um pouquinho mais de debate. A gente tem um tempinho aqui nesse segundo bloco para isso. Senador, a impressão minha, eu queria que o senhor me respondesse, ou a falta de engajamento, de mobilização popular da esquerda fez a esquerda brasileira se aproximar dessas torcidas organizadas para aí sim conseguir fazer algum tipo de mobilização popular. E aí uma outra pergunta que eu queria encaixar nessa para o senhor é a seguinte: essas torcidas organizadas não têm um histórico de bons feitos, né? Se a gente for discutir aqui o histórico dessas pessoas, de qualquer time, eu sou corintiano e vejo também a minha torcida nesse sentido, como palmeirenses enxergam, São Paulinos, santistas, enfim, essas torcidas organizadas e essa aproximação da esquerda com essas torcidas organizadas, como é que o senhor enxerga? E uma pergunta para complementar essa é a seguinte: a gente pode enquadrar essas pessoas, essas organizações que depredaram patrimônio público, privado, como milícias? Primeiro, Paulo, deixa eu dizer o seguinte. Eu acho que não é o momento de falarmos em qualquer tipo de manifestação de rua. De qualquer tipo. Nem aquelas que o presidente da República chama antidemocraticamente todo domingo, lá em Brasília, ofendendo as instituições e propondo a ruptura democrática. Esse é o momento de nós cuidarmos das pessoas. Paulo, ontem, 1.300 brasileiros perderam a vida por conta da pandemia. 1.300 famílias brasileiras foram despedaçadas. Nós já temos mais de 32 mil famílias, números oficiais, sem falar a subnotificação, que aí aumenta, lamentavelmente, esse número. Senador, mas não é o que a esquerda brasileira hoje promove, né? Eu entendo esse discurso do senhor, concordo plenamente com o que o senhor está dizendo, mas não é esse o discurso que a esquerda está promovendo, aqui, né? Pela esquerda brasileira. Eu acho que você não me convidou para falar pela esquerda brasileira. Não, de maneira nenhuma. Nós fizemos aqui um convite para ouvi-lo. Eu estou falando, então, para ouvi-lo, para me ouvir, deixa eu te falar como parlamentar e o que eu acho que é importante para o Brasil. Nesse momento, importante para o Brasil e para os brasileiros é salvar vidas, é que as pessoas fiquem em casa, é que o presidente da República pare de conflitos e comece a governar, organize um plano para a nação. Veja, nós estamos no terceiro ministro da Saúde, Paulo. Terceiro ministro da Saúde. Eu quero saber qual governo do mundo, alguém me aponte aqui, qual governo do mundo, no meio de uma pandemia, mudou 3 ministros da Saúde. O brasileiro mudou 3 ministros da Saúde. Dos 3 ministros, o primeiro, Henrique Mandetta, conduziu 17 contratos de aquisição de equipamentos de proteção individual e de compra de equipamentos. O segundo adquiriu 3, fez 3 contratos. E o terceiro fez somente 1. Nós estamos com problemas. Os estados e municípios estão ao Deus dará. Eu não estou falando isso nem das corrupções que tem nos governos estaduais e municipais, não. Governador, prefeito que roubou dinheiro público tem que ir para a cadeia. Mas tem que ter uma coordenação sobre isso, da parte do presidente da República, da parte do ministro da Saúde, com o secretário de Saúde. Olha, não é hora de pensarmos em manifestação. Vamos pensar em manifestação quando a curva da pandemia baixar. Eu concordo plenamente com o senhor, senador, mas não é, infelizmente... Senador, não é infelizmente o que nós vemos hoje no Brasil, inclusive propagado por muita gente que falava para as pessoas ficarem em casa. Exatamente. O meu ponto aqui, senador, é o seguinte: eu acho uma só para concluir, senador, aí eu passo para o senhor. Só para eu poder concluir. Eu acho só, senador, uma hipocrisia essa história que eu estou vendo aqui no país, e eu acho que muita gente que nos assiste também enxerga isso, de muita gente que falava fique em casa, fique em casa, fique em casa. Agora, de repente, fala, sai de casa, vai para a rua. Não estou dizendo que o senhor disse isso, tá, senador? Eu estou só expondo aqui uma certa hipocrisia de uma parcela significativa, inclusive da classe política, jornalística brasileira, que hoje fazem
o mal nesse combate à pandemia, ajudando a achar lindo e maravilhoso, exatamente como o senhor disse, das pessoas saírem nas ruas para protestar num momento exatamente como esse, senador. Perfeito. Então, eu acho que o momento é de enfrentar a pandemia, todos, a começar pelo presidente da República. Aliás, desde março, quando a pandemia chegou por aqui, a primeira coisa que o presidente da República tinha que ter feito era ter pedido para as pessoas ficarem em casa. Não! 7 domingos seguidos, brasileiros se reúnem em Brasília, com a presença do presidente, aglomerando gente. Depois disso, ele passou a incentivar essas aglomerações nos estados. O primeiro a não dar o exemplo foi ele. Mas, senador... O primeiro a fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, chamando de gripezinha, dizendo que ia ser menor que o H1N1, que não íamos ter mais de 800 brasileiros mortos. Vamos lá. Foi ele. Mas, Vamos senador, lá, Adriles, vamos lá. O senhor pensa... Nesse momento. Então, a prioridade nossa, assim, eu não estou encaixado na classificação daqueles que compreendem diferente. Eu sempre disse que a prioridade era enfrentar a pandemia. E sabe para quem eu disse isso? Willen e Paulo. Eu disse isso para o ministro Paulo Guedes e para o ministro Mandetta, no dia 9 de março, como líder da oposição. E sabe o que eu disse para eles mais? Eu disse, não tem governo nem oposição. Vamos agora juntos trabalhar para salvar a vida de brasileiros. Comece, ministro Paulo Guedes, fale lá para o presidente da República, tirar o PLN 4, que ele queria distribuir 14 bilhões de reais. O pessoal do Centrão, sabe, em emenda parlamentar, disse, tire isso. O ministro Paulo Guedes eu tenho até reconhecer. Ele depois reconheceu que essa contribuição foi dada pela oposição, por mim, pelo deputado Molon. Esse dinheiro foi retirado e foi o primeiro que foi destinado ao enfrentamento da pandemia. Ok. Senador, vamos ouvir a pergunta do Adriles. Senador. Vamos lá. Oi? Pode Mas falar. assim, senador, eu gostaria de louvar a sua posição, que realmente não é da hegemônica realmente da esquerda brasileira, e diria mais, mundial. Porque o fique em casa, a apologia ao isolamento social, a quem aqui eu tenho várias críticas, inclusive, não está sendo feita mais, nem só no Brasil, nem em lugar no mundo. Em lugar nenhum no mundo. A mídia esqueceu completamente a crítica que fez às aglomerações incentivadas, sim, de maneira errônea, eu acho, pelo presidente Bolsonaro, e agora está louvando de maneira entusiástica qualquer tipo de manifestação antidemocrática, a favor, pseudamente, né, da democracia, anti-racismo, a favor da baderna. Ou seja, são aglomerações, senador, de centenas de milhares de pessoas, não só no Brasil, como no mundo. A mídia esqueceu, a esquerda esqueceu, e de alguma forma fica esse gosto, né, de hipocrisia. E agora, fazer só uma distinção, o senador. As manifestações a favor de Bolsonaro não foram exatamente organizadas por nenhum tipo de movimento social de direita. Sempre foram espontâneas, ao contrário dos movimentos sociais que, de alguma forma, incentivam o tempo inteiro esse tipo de manifestação, de passeata antidemocrática, lançando paus, pedras, queimando bandeiras, depredando instituições, depredando lugares e propriedades privadas, né, senador? Eu gostaria de perguntar para o senhor por que não há mais essa coisa visceral de uma esquerda que se une de maneira legítima sem que tenha que apelar a grupos de torcida organizada, a movimentos sociais, a movimentos sindicais. Parece que é sempre uma coisa de cima para baixo, que não vem do seio popular, né? Então parece que a esquerda brasileira se tornou artificial. Como é que a gente consegue ressuscitar uma esquerda realmente que zele por valores democráticos que vêm do próprio povo? E não faça incentivos ditatoriais para as pessoas quebrarem instituições, quebrarem propriedades e agredir pessoas. Me permita só fazer um complemento nessa fala aqui do Adriles. E eu tô querendo colocar isso no debate, senador, exatamente para a gente enriquecer. A nossa audiência, que acompanha diretamente o noticiário brasileiro, enxerga isso com clareza. A imprensa brasileira, na sua grande parte, eu não vou aqui generalizar, mas existem sim alguns veículos de comunicação que promovem isso, intitulam, por exemplo, uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro como uma manifestação antidemocrática. Qual é a razão? Cartazes levantados pedindo intervenção militar. Eu sou contra a intervenção militar, eu sou um democrata e acredito na democracia. Agora, o que aconteceu no último domingo, aqui especificamente em São Paulo, foram manifestações que essa mesma parte da imprensa disse que eram manifestações democráticas que depredaram patrimônio público, depredaram patrimônio privado, partiram para a violência, ou seja, isso não é democracia. O meu
meu ponto aqui, senador, é o seguinte: eu acho que nós temos que ter pesos e medidas iguais para as duas coisas. Da mesma maneira que uma pessoa levanta um cartaz dizendo que não quer mais democracia, é um ato antidemocrático. Da mesma maneira como alguém sai às ruas para destruir o patrimônio privado de uma pessoa que lutou, batalhou a vida inteira para construir aquilo, também é uma manifestação antidemocrática. É só isso. Vamos lá. Bom, primeiro é o seguinte, não tem nada de espontâneo nas manifestações em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Elas são articuladas pelo senhor Carlos Bolsonaro, filho do presidente, por um gabinete que é conhecido gabinete do ódio, que é preparado e profissionalizado para espalhar fake news. Essas manifestações não têm nada de espontâneo. E quem fez o incentivo para as pessoas irem às ruas contra as normas sanitárias foi o presidente da República, em primeiro lugar, e todos esses que os apoiam. As agressões dessas manifestações que apoiam o presidente são de duas ordens. Não são somente cartazes antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições democráticas, arguindo erroneamente e de forma ridícula o artigo 142, que fala da submissão do poder militar ao poder civil e às instituições do Estado Democrático de Direito. Não são somente essas. São agressões a enfermeiros que tentaram fazer manifestação pacífica na frente do Palácio do Planalto. São agressões a jornalistas. Ora, nós estamos desconhecendo os jornalistas que já foram agredidos por estarem no exercício do seu trabalho na frente do Palácio do Planalto, jornalistas do Estado de São Paulo, de vários outros. Então, enfim, não tem nada de pacífico nessa. E, eu repito, não tem ninguém que tem que ir à rua. Eu disse isso em março, estou dizendo isso em abril, estou dizendo isso em maio, estou dizendo em junho. Outra coisa, oposição a Jair Bolsonaro tentam colocar num rótulo de esquerda. Oposição a Jair Bolsonaro é civilizatório, gente. É civilizatório, é contra a barbárie. Eu quero todos os setores democráticos neste campo de oposição. Olha, e nesse momento, senador, eu quero concentração. Nesse momento, eu quero concentração de todas as forças, de todos os lados, enfrentar a pandemia. Eu queria isso do presidente do meu país. Eu seria o primeiro a ajudar se o presidente do meu país tivesse concentrado nisso desde 26 de fevereiro, quando nós tivemos a informação do primeiro caso. Se não for dia 26 de fevereiro, que tivesse sido dia 17 de março, quando nós tivemos a primeira morte pela pandemia. Nós não estaríamos na situação que estamos. Ok, senador Randolfo Rodrigues, infelizmente a gente vai ter que se despedir do senhor, porque o nosso tempo se esgotou, mas a gente queria muito agradecer pela sua participação, senador. Valeu e até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau, querido.